Gente, vlog de hoje começou na correria. Semana de férias da Elisa, eu fui convidada para participar de um programa aqui da minha cidade, que é o Melhor da Tarde da TVBE. E, gente, toda uma manobra, né, para dar certo, mas cheguei. Falta 5 minutos do horário que foi combinado para mim chegar. Vai ser um bate-papo sobre consumo infantil. E eu vou tentar depois colocar nesse vlog minha participação, não sei se eu vou conseguir esse VT. E, gente, fui na área de manhã, fiz uma escovinha, né, pra ficar muito bem apresentável. Tô animada. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do estúdio ali, como funciona, pra vocês verem como funciona uma TV local. Vamos falar a respeito de consumo infantil. E eu trago a Deise Limas. Gente, olha, fiquei até com vergonha depois que eu vi o tanto de seguidores que eu tenho no meu Instagram. Perto dela, gente, eu sou uma formiguinha. Deise, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, muito obrigada. Prazer todo meu. É uma querida, gente. Vamos até falar, quantos seguidores você tem no Instagram? No YouTube eu tô chegando a 50 mil. Gente, no YouTube. No YouTube ela tá com 50 mil seguidores. Será que eu chego assim? Pessoal, por favor, me ajudem também a chegar ao mesmo tanto dela. Me sigam lá, gente. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu fico bem feliz também, né? Mas realmente a gente trouxe ela porque a gente sabe realmente que ela tem toda uma participação, um aparato para falar a respeito desse assunto que é muito importante para vocês pais em casa, sobre esse consumo infantil. O que você entende como consumo infantil, Deise? Então, Rafa, a gente vê esse assédio do mercado em cima das crianças e alguns estudos mostraram que em 80% de alguns segmentos a opinião da criança às vezes vale mais do que o dos pais em alguns aspectos de compra. E é claro que a infância é um nicho muito importante para o mercado, mas cabe a gente colocar uns filtros nisso, porque a gente quer uma geração melhor, né? Colocar um pouquinho, realmente dar uma poda, né? Como a gente diz, né? Na verdade, podar um pouco a criança, né? Exatamente. Que hoje a gente vê, a gente tava até conversando ali, né? Nos bastidores antes, que hoje em dia, antigamente, não era assim, né, Deise? A gente realmente precisava, a gente queria ganhar alguma coisa, a gente tinha que esperar o aniversário, aquela coisa do momento. E hoje em dia não, né? As crianças parece que estão ganhando. Se elas não têm aquilo do momento, parece que elas ficam realmente revoltadas, ficam tristes, né? Que não acontecia antes conosco, Exatamente. né? Outra coisa, as crianças de hoje, elas são mais consumistas, então? Isso é certo? Tudo parte de um desequilíbrio, né? Hoje em dia a mulher, ela tá atuando fortemente no mercado de trabalho. Então eu acredito que os pais, eles carregam uma culpa que os nossos pais não carregavam. Então tem essa necessidade de suprir, às vezes, os filhos com presentes, brinquedos e coisas que muitas vezes eles mesmos ficam desinteressados pelo volume de coisas que eles têm, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos, a Elisa. Deixa eu mandar um beijo. Ah, Elisa. Um beijo, Tamir. Elisa. Um beijo também. Já a mamãe tá aproveitando, nós também mandamos um beijo bem carinho, né? A mamãe lá. E a gente coloca, assim, uma outra realidade para ela. Um certo limite, né? Claro, com eu acho que há necessidade, né? Eu acho que realmente tem que pôr limite nas crianças. Eu acho que não é dando realmente que você vai comprar amor, né? Carinho, essas coisas que muitos pais, como você falou, ficam se culpando porque acham que estão trabalhando muito tempo fora. Gente, quando chegar em casa, que tem um tempinho, vai lá, dá um carinho, um abraço, uma atenção pro teu filho. Exatamente. Não é necessário você estar dando um presente. Claro que, né, se realmente fizer por merecer, a criança realmente, às vezes... É legal, claro que eu incentivo, na medida, como você falou, na medida. Agora, não ultrapassar realmente, que a gente sabe que tem muitos pais realmente que só dão. E o que é necessário mesmo, que é o afeto, o carinho, a atenção, isso tá deixando para segundo, terceiro e quarto plano, né, Deise? Outra coisa que eu queria perguntar para você, quando que o consumo infantil começa a ser prejudiciais? Quais os problemas que ele pode agravar? A gente fala às vezes de consumo e remete a brinquedo, mas, por exemplo, quando o consumo de comida ele começa a ser desenfreado, a gente vê essa condição da atualidade que é obesidade infantil, porque esse desejo de consumo ele não fica só em produtos, ele fica também em alimentos. Então,
é preocupante, assim. E eu acho que ele é prejudicial, respondendo a primeira parte da pergunta, quando a criança, ela não cresce entendendo que tudo tem um preço. E nós que somos adultos, a gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar para adquirir as coisas. Então, nesse ponto, eu acho que até pela minha criação, pela forma com que os meus pais me criaram, tinham muitos altos e baixos, né? Meu pai vendedor, então tinham épocas muito boas e tinham épocas muito ruins. E pra gente o ter e o não ter, era quase a mesma coisa. Eu sinto isso hoje na minha vida adulta, quando nós estamos em fases difíceis, é a mesma coisa quando estamos muito bem. Porque a gente sabe dosar e ter sempre. Que são lições que a gente leva pra vida, É né? bacana você falar isso, Deise, porque assim, ó, como você falou em relação à comida, né? Eu, antigamente, meus pais, na verdade, eles tinham um supermercado, né? E eu lembro que meu avô até brincava com a minha mãe, que minha mãe não era mãe, ela era madrasta. Porque assim, ó, por que eu vou dizer? Porque eu não pense que só porque eu tinha um supermercado, né? Meu pai tinha supermercado, que eu poderia pegar tudo que eu quisesse comer todos os dias. Muito pelo contrário, eu só podia comer as coisas que eu gostava, meus irmãos, a gente comia no final de semana. E ainda tinha que optar. Ou era um doce ou era um salgado. Eu, como era sempre muito gulosa e gordinha, né, gente? Em vez de eu comprar aqueles salgadinhos que eram pequenininhos, eu pegava aqueles mais baratos, sabe? Bem grandão, assim. Porque eu já era gordinha desde criança. Pacotão. Porque eu pensava assim, gente, é uma vez na semana só. Eu vou poder comer uma vez só. Então, eu tenho que pegar um que tenha bastante, né? Pra render. Então, isso é bacana. Como você falou, a gente também tem que ensinar. Então, meus pais sempre me ensinaram realmente que a gente tem que saber. Quando a gente passava por um momento mais dificultoso, né? Na vida da gente, a gente sabia que realmente aquilo não fazia falta, porque passou, a gente sabia que talvez numa próxima oportunidade a gente teria uma coisa melhor, né? Deise, e quando que o consumismo infantil pode afetar na renda familiar? Esse é um ponto, assim, que eu acho o coração do problema. Eu falo bastante no meu canal sobre saúde financeira. Eu acho muito importante, assim, a gente ter essa liberdade de poder comprar e não querer comprar, né? Não é o mercado que escolhe a gente que escolhe ele. E, sem dúvida, eu vejo muitos pais se endividando para cumprir um papel que, às vezes, eles não conseguem cumprir. Isso é um problema social, né? Maior do que essa discussão, mas eu acho que é um desequilíbrio mesmo que é real, que muitos pais estão se endividando para dar o que às vezes a criança não vai valorizar. Porque criança, ela precisa de muito pouco alimento e afeto, né? O básico, assim, cuidados básicos, claro. Mas criança precisa de muito pouco, né? Pra viver. É como você falou mesmo, Deise, realmente. E assim, eu não sei se você também vê assim, às vezes a pessoa quer, até às vezes a gente, né? Tem oportunidade, consegue comprar. Mas quando você compra, você fica feliz momentaneamente. Mas aquilo não é pro resto da vida. Ele te dá só aquela sensação. É a mesma coisa que eu imagino com criança, né? Então, assim, ó, gente, às vezes realmente você vai deixar de comprar, às vezes, até uma coisa necessária pra tua vida, pra realmente dar pro teu filho. Claro que a gente sempre quer o melhor, os pais sempre querem o melhor pros seus filhos, né? Mas, gente, tem que tomar cuidado. Não vai fazer realmente, como a Deise falou, né? Se endividar por causa de uma questão, porque o amiguinho do meu filho tem, ele também quer e eu preciso dar, né, Deise? Isso realmente é tão triste, né? Por isso que a gente tá vendo hoje em dia que tem acontecido bastante disso dos pais, realmente. Até isso leva outras consequências, né? Pais realmente, até a questão de suicídios, pais realmente, né? A gente sabe que as consequências são muito maiores. Então, vamos cuidar, pessoal. Vamos realmente ter um equilíbrio antes de fazer qualquer coisa, né? Desde que a gente sabe que depois pode se tornar um ato muito prejudicial mais tarde. E os pais devem pôr limites em relação ao consumo? Eu acredito que na maternidade, assim, né, parentalidade que se fala que são os pais, a gente tem que ensinar o caminho sempre, todos os dias, e sempre a gente está ensinando algo. Mas eu vejo que a minha filha, mesmo tão pequenininha, né, 2 anos e pouco, quase 3, a gente consegue mostrar para ela, isso tem um preço, esse aqui é caro. A gente compramos um patinete para ela esses dias e a gente não tem o hábito muito das datas comemorativas, né? Mas a gente gosta de presentear os marcos, né? E é como ela desfraudou recentemente, então a gente foi, e eu fui com ela nas lojas. E eu sempre falava, filha, a gente não tá indo comprar, a gente está indo ver se é caro. Na maioria das lojas era bem caro mesmo, né? A gente comprou pela internet muito mais barato do que aqui. E ela foi comigo ver como que é. Filha, a gente não pode comprar aqui porque o dinheiro do papai não vai dar.
Na verdade dava, mas eu tô na linguagem dela demonstrando o valor de pesquisar, de, né, não comprar de primeiro. Essas coisas que eu aprendi fazem parte, assim, do meu dia a dia, né? E é bacana você estar falando e se ensinando para outros pais, então. Realmente, ó, pessoal, tem que compartilhar mesmo, tem que mostrar isso para a criança, a realidade. Eu vejo muitas crianças assim, ó, que vão no mercado mesmo, às vezes querem comprar realmente a comida e os pais, sabe, aquela coisa até de se jogar no chão, entendeu? Sim. Isso realmente, às vezes dizem, é a criança culpada. Não, a culpada são os pais, o culpado são os pais. Os pais têm que ensinar para eles realmente noção de valor. Aquilo ali você vai poder levar para casa ou não vai poder levar. Talvez limites, né? No momento, às vezes, pode dizer, não, meu filho, hoje o papai não tem a condição, né, Deise? Mas na próxima oportunidade o papai vai levar. Entende? Então, realmente tem que saber ensinar esses valores. E que tipo de estratégias podem ajudar as crianças a ter um consumo consciente? Vamos falar pro pessoal em casa, que a gente tá falando, mas vamos dar as dicas também, né, Deise? É isso que eu falei, né? A gente demonstrar o preço. Crianças maiores a gente pode incentivar com cofrinho para que eles façam as suas próprias economias. A Elisa ainda é um pouco pequena para isso, né? Mas vivenciar mesmo, buscar essa saúde, esse entendimento para a gente financeiro, para que a gente consiga transferir. Eu me lembro, assim, uma forma na minha infância, né? Como tu falou, no mercado, a minha mãe dizia às vezes, hoje vocês podem cada um escolher uma coisa. Às vezes a gente entrava, hoje ninguém pode escolher nada, a mamãe só tem para comida. Então, vivenciar mesmo a vida com os nossos filhos faz com que a gente consiga transferir essas lições que não dá para passar assim, só numa frase, né? A gente tem que dar esse exemplo também, né? E com que frequência realmente você diz que as crianças devem ser presenteadas, Deise? Eu não sou uma expert no assunto, né? Sou mãe, mas eu divido lá no meu canal as minhas experiências. Como a Elisa é muito pequena, eu não tenho hábito de presenteá-la nas datas comemorativas. Tipo aniversário, Natal, essas coisas. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, porque eu acho que eles vão ficando mais espertinhos, né? Mas assim, como já tem todos os tios, padrinhos, avós que presenteiam nas datas, a gente gosta de presentear ela nos marcos. Então a gente presenteou quando ela largou o bico, a gente presenteou agora com o desfraude. Isso, a gente gosta de selar um marco, assim, dela. Então, enfim, e agora no aniversário dela de 3 anos, a gente comprou lá uma diária pro Hotel Fazenda, então a gente preferiu comprar uma experiência, um momento com ela. Não sei se eu vou comprar ainda alguma coisinha, não sei, talvez não. Mas assim, a gente achou que isso vai agregar um pouco mais, assim, para as experiências dela com a gente, né? Nossa, mas que legal, gente. Olha, eu tô adorando. Realmente, agora eu já entendo porque ela tem quantos seguidores no canal, né, gente? Dá pra ver que a gente vai se emocionando quando ela falar. E tem dicas que você pode utilizar para tornar o consumo da sua família mais consciente e quais estratégias você utilizaria? Eu procuro, assim, às vezes eu falo um pouco sobre minimalismo no meu canal, não me considero, assim, minimalista, mas eu acredito que é chegado o tempo de a gente rever os excessos, assim, da vida, né? Da gente ver realmente o que a gente precisa para viver e geralmente é muito menos do que a gente tem, né? Então, quando a gente corta esses excessos, a gente vai para a saúde financeira, a gente pode pensar em um investimento. Então, acho que quando a família tem saúde financeira, toda a família ganha com isso. Então, o consumo consciente é uma coisa que já vem sendo muito falada, né? Até pela sua repercussão no meio ambiente e outras esferas, mas é uma coisa que a gente tenta viver bastante lá em casa, assim. O que realmente precisamos, né? Não excessos. Excessos, né? Deise, eu queria que você deixasse teu contato, as pessoas realmente, né, que têm interesse, até realmente estar entrando lá no teu canal, para estar dividindo experiências, né? Porque é muito bacana, realmente, da forma como ela tá apresentando aqui pra gente, é uma forma que eu também, particularmente, né? Claro, quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Cada um tem seu modo e a maneira de pensar e agir na vida, mas pra mim é a forma correta. Eu acho que realmente tem que ser assim. Hoje em dia eu acho que criança também tem que ser criança, porque eu acho assim que hoje em dia os pais, na verdade, substituem, eu acho que uma criança já com 1, 2 anos já tem um telefone de última geração. Eu acho que não é assim, pessoal. Eu acho que cada criança tem que viver a sua fase, o seu momento. E como você falou, às vezes os pais realmente nem têm tantas condições de dar naquele momento aquele super celular, aquele super tablet, mas o que acontece? Realmente o pai dá porque o coleguinha tem, mas não é assim, gente. A gente tem que aprender a saber que realmente, às vezes o meu coleguinha tem, porque talvez
talvez a condição da família dele é melhor que a da minha família. Mas não é que vai deixar do meu coleguinha ser melhor do que eu mesmo, né? Exatamente. Então é muito bacana. Queria que você deixasse realmente o contato para as pessoas, na verdade, estarem te procurando, suas redes sociais, por gentileza, se puder partilhar com a gente. Rafa, eu tô no YouTube, o nome do meu canal é Deise Limas. Lá no Face também, meu perfil é Deise Limas e no Instagram, deise.limas. E aí eu tô lá conversando de tudo um pouco, de variedades, de receita, de culinária, devocionais, finanças, dou dicas também de como ter saúde financeira na prática. Então, espero vocês lá no meu canal. Que bacana. Inclusive, ela falou aqui, então, dicas de culinária. Sabe cozinhar também? Eu já participei aqui do Melhor da Tarde, né? Já na culinária? Então, já vou fazer o convite ao vivo também. Vai voltar com a gente pra culinária, pode ser? Então, tá bom. Então, já pensa em mim. Deise, muito obrigada pelo teu carinho. Realmente, tá? Você é um amor, é um prazer também conhecê-la, tá? E espero que você volte. Já tô fazendo o convite, já. Então, tomara que seja em breve, tá bom? Tá jóia, obrigada. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when